Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O mercado de trabalho vive hoje um paradoxo. De um lado, empresas e setores com dificuldade para encontrar gente para trabalhar. E do outro, uma fila de desempregados que ultrapassa 12 milhões de pessoas no Brasil, segundo previsão da Organização Internacional do Trabalho. Mas afinal, a que se deve esse descompasso? Quem responde a essa e outras perguntas é a especialista em recrutamento de gestão de pessoas, Sônia Rossi. Olá, Sônia, bem-vinda ao Empreenda Assim. Olá, Letícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É uma grande honra poder contribuir com vocês nesse projeto. Bom, para abrir o nosso bate-papo, explica pra gente a que se deve esse descompasso no mercado de trabalho. Esse descompasso entre as empresas precisando de profissionais e milhões de pessoas desempregadas está relacionado ao que a gente chama de desemprego estrutural, que é uma falta de mão de obra qualificada devido à escassez de política educacional voltada para a formação profissional, educacional e de preparação para a vida para as diversas pessoas da população brasileira. Então, esse desemprego, quanto mais perdurar essa falta de ênfase à educação como fator preventivo de sustentação de uma sociedade, mas nós teremos milhares de vagas abertas e milhões de pessoas demandando, oportunidades de trabalho. E por que esse cenário foi agravado com a pandemia? Porque a pandemia virou tudo de ponta cabeça, Ela desestruturou todo o mercado de trabalho, a vida das pessoas, as relações, as competências, Então, nós tivemos aí um cenário de muita transformação e demandas de adaptação. Nós precisamos nos reinventar durante todo esse movimento, todo esse processo, e isso levou um tempo. Muitos postos de trabalho foram extintos, muitas empresas quebraram, muita gente foi demitida, muitas mulheres ficaram sem condições de mandar seus filhos para as creches e não tiveram empregadas, enfim, não tinham como voltar para os seus ambientes de trabalho. As empresas se reinventando em termos das jornadas de trabalho, do digital, como fazer esse trabalho, recuperar a sua função dentro da estrutura corporativa. Então, isso tudo agravou demais a dificuldade diante do mercado de trabalho. E essas situações elas estão sendo aí reposicionadas à medida que nós vamos superando os desafios da pandemia. Bom, na sua avaliação, como é possível solucionar a escassez de mão de obra no mercado? A resposta me parece um tanto quanto complexa, Porque nós temos que falar em crescimento econômico, nós temos que falar em investimento nas pequenas empresas, nas médias empresas, porque elas são grandes geradoras de oportunidade de trabalho, e investimento em políticas públicas de distribuição de renda, educação, cursos técnicos, para a capacitação de jovens e adultos. Enfim, a gente tem aí muitos desafios, mas eu diria que um dos excelentes caminhos é a gente começar pela questão de incentivo ao empreendedorismo, a incentivo às pequenas e médias empresas, porque elas geram muito emprego. E depois a gente também tem uma mudança cultural na gestão empresarial. Não tem como a gente fugir dessa prerrogativa. As empresas precisam começar a formar seus profissionais. Elas precisam parar de esperar que venha de algum lugar, que venha do mercado. Elas vão ter que criar políticas internas de baixo custo, com a replicação do conhecimento e reservar no seu orçamento um valor destinado para capacitar suas pessoas e reter as suas pessoas através da melhor entrega para o mercado. E quais são as aspirações profissionais das novas gerações? Eu vejo que elas querem trabalhar, elas querem aplicar o que elas sabem, mas elas querem, mais que tudo,
um local onde elas encontram oportunidade de crescimento, sentido no que elas fazem, participação, escuta, um ambiente aberto a desafios, realização pessoal, profissional, e que elas tenham uma remuneração compatível com as suas demandas. Então isso não é simples, né, da gente provocar e atender no curto prazo com todos os fatores que impactam aí na gestão das nossas empresas brasileiras, na cultura, no modelo de gestão empresarial, que ainda não avançou nesse sentido. Ainda tem muito do vou pegar pronto, vou achar lá fora. Não, tem muita coisa dentro de casa que precisa ser feito, e elas são de baixo custo, elas são políticas internas de capacitação de pessoas que dão altíssimo resultado e solidez para a equipe. Certo, e de que forma as empresas podem atrair e reter bons colaboradores? As empresas podem atrair as pessoas realmente com, primeiro, um bom modelo de gestão, um ambiente de trabalho, sendo uma marca empregadora forte, tendo a própria equipe como recrutadora, falando bem da empresa, pacote de benefícios. Eu diria que o salário é um fator mediano de retenção. A gente vê uma movimentação das cadeiras aí dos profissionais muito mais voltado para realização, equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho, do que exatamente valor de remuneração no mercado. As pessoas não estão querendo trocar o tempo de vida, a sua preciosa expectativa diante de realizar muitos sonhos e muitas coisas que imaginaram, simplesmente para ter dinheiro, né? Eu vejo que houve uma inversão aí entre o ser e o ter, né? As pessoas estão querendo ser, viver para depois ter, e também não estão se submetendo a quaisquer trabalhos de remuneração muito baixa, de longas jornadas, né? E estão optando pela economia dos bicos. Elas fazem bicos e elas têm menos renda ou mais renda, mas elas têm um pouco mais de qualidade de vida. Certo, e de que forma as empresas podem se organizar para evitar que o quadro de colaboradores fique desfalcado? Eu falo sempre que a melhor forma de não ter que recrutar é não perder ou ser uma empresa interessante para que as pessoas queiram vir trabalhar nessa empresa. Então eu diria que as empresas precisam pensar nas suas políticas internas, em qualidade do ambiente de trabalho, e aí ser um excelente lugar para se trabalhar é uma das grandes oportunidades de baixo custo, porque eu falo que a gente gasta saliva, reconhecimento, bons tratos, educação, coisa que na maioria das vezes as pessoas não encontram no ambiente de trabalho. Trabalho em equipe, relacionamentos. A gente não pode esquecer que enquanto as pessoas trabalham, elas constroem relacionamentos. E isso é muito importante para nós termos um quadro de colaboradores mais estável e que a gente não fique tão desfalcado. E eu diria assim que a gente precisa pensar, enquanto preparador, desenvolvedor de pessoas, em ampliar o modelo cognitivo de pensamento das pessoas, para que elas consigam olhar para a realidade onde elas estão, elas se autoconhecer, para que elas realmente consigam fazer um planejamento de si, né? Eu diria que esse é um movimento de, primeiro eu me conheço, eu entendo as minhas habilidades, as minhas competências, eu observo o ambiente onde estou, identifico oportunidades, vejo como que eu vou transitar dentro desse ambiente para eu provar meu valor e conseguir construir a minha carreira. Eu vejo que muitas pessoas não estão atentas ao seu comportamento, à sua atitude no ambiente de trabalho. E elas, às vezes, são excelentes técnicos, têm qualidade de trabalho, mas ainda não estão dando o valor devido à questão da educação, do trato no ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e são demitidas pelos aspectos comportamentais de inadequação.
Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que pensem mais sobre isso. Não esqueça que enquanto você trabalha, você constrói uma reputação. E o que as pessoas percebem de você e sabem de você tem muito valor. Isso no mercado de trabalho resulta em indicação, melhores oportunidades, né, e crescimento profissional. Então, essa é uma longa jornada. Boa viagem. Conversamos com a especialista em recrutamento de gestão de pessoas, Sônia Rossi. Ela falou sobre a escassez de mão de obra. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.